Graça e paz. Seja bem-vindo ao Jornal da Fé. Notícias que edificam e fé que transforma. Amém. Olá, tudo bem? Como vai você que está aí do outro lado? Aqui sou eu, profeta pastor Marconi Silva, juntamente com a pastora Juliana, em mais uma edição do Jornal da Fé, né, pastora? Graça e paz, pastor. Sim, com mais uma edição. E estamos aqui, pastor, com uma polêmica. Tem uma pessoa, um pastor, né? Estava pregando numa praia lá em Balneário Camboriú. E ele foi pego pelo um fiscal. Foi pego por quem, pastora? Por um fiscal. Mas falando por quê, pastora? que ali não era lugar para ele estar pregando a palavra de Deus. Ah, é? Então não podemos pregar mais a palavra de Deus em público? Para esse fiscal não. Mas também temos coisas boas, pastor. Então fala. Temos um jogador também que se rendeu a Cristo. É o Thiago Mendes, né? Jogador do Vasco. Exatamente. Verdade. Temos um convite que também Bolsonaro recebeu. E temos também uma polêmica do Nicolas Ferreira, lá de Minas Gerais, falando sobre o sabão IP, não é isso, pastora? Exatamente. Então não perca tempo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e também hype nossos vídeos. E outra coisa muito importante, seja membro. Você como membro pode participar do grupo de membros. Lá tem uma equipe preparada para te atender da melhor forma possível. Temos também, no primeiro comentário fixo do nosso canal, vai lá um sonho. E você pode fazer parte desse sonho. Quem sabe Deus toca no seu coração e você faz parte desse sonho. Um protesto realizado por estudantes da Universidade de São Paulo, da Unesp e da Unicamp terminou em forte confusão nesta segunda-feira, na região central de São Paulo, envolvendo estudantes, vereadores e a polícia militar. O ato começou de forma organizada, com reivindicações ligadas ao aumento do auxílio permanência estudantil e melhores condições para alunos de baixa renda, mas acabou se transformando em uma briga generalizada após a chegada de parlamentares ligados à União Brasil. Segundo informações divulgadas pela imprensa, os vereadores Rubinho Nunes e Adriles Jorge apareceram no local enquanto os estudantes realizavam manifestações em frente ao prédio, onde ocorreria uma reunião entre reitores das universidades estaduais paulistas. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um momento de empurrões, gritaria, agressões físicas e correria. Em uma das imagens mais comentadas, Rubinho Nunes aparece sendo atingido no rosto durante a confusão. De acordo com relatos dos vereadores, eles teriam ido ao local para dialogar com os estudantes sobre a greve universitária. Olha, pastora, é o cúmulo do absurdo. Já viu aluno fazer greve? Aluno. Professor, tudo bem, mas aluno. Disse que esse vereador também que foi atingido no rosto e quebrou o nariz dele. Mas é o cúmulo do absurdo. Será que esse é o futuro do Brasil? Isso é o exemplo que esses universitários estão dando? O senhor acredita que o ambiente universitário brasileiro está cada vez mais polarizado politicamente? Acredito não. Isso é comprovado. Isso é mais do que certeza. Agora, em universidade do Brasil, gente, não tem que ter esquerda nem direita. É o que eu falo. A gente não tem que ter lado. O nosso lado é o lado certo. E temos que entender essas coisas e sabemos ter essa divisão. E não acontece isso aí. Parece que os vereadores eram do União Brasil. É isso, né, pastora? Isso. E aconteceu tudo isso. Para que isso tudo, gente? Como a sociedade pode aprender novamente a dialogar sem transformar divergências em violência? Tendo punições sérias e duras para quem comete esse tipo de atitude. Se uma mulher, por um batom, foi preso 14 anos, e esses aí? Tem que acontecer o que com eles então? Por que para eles, pastora, a lei é diferente? Qual deve ser o papel da igreja e da família na formação emocional e moral dos jovens em tempos de tanta tensão social? É educá-los tanto na igreja quanto em casa e dizermos, olha, por mais que você tenha um lado partidário, seja de direita ou esquerda, seja pacífico, sem envolver em confusão. Todo mundo tem o direito de ser o que quer ser. A escolha é da própria pessoa. Só que você não pode agir com violência, nem com baderna, e principalmente é ter engraçado.
Eu tenho que rir, pastora, de estudante fazer greve. Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira uma grande operação contra os suspeitas de fraudes milionárias em contratos públicos ligados à Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Um dos principais alvos de investigação é o deputado federal Marcelo Queiroz, do PSDB do Rio de Janeiro, que já foi secretário estadual de pasta investigada. Segundo as investigações, a operação apura possíveis irregularidades em contratos ligados a programa de castração e esterilização de animais, realizados durante o período em que Marcelo Queiroz comandou a Secretaria da Agricultura do Rio entre 2019 e 2022. A Polícia Federal suspeita de direcionamento de licitações, superfaturamento e desvio de recursos públicos, que podem chegar a cerca de 200 milhões. A operação foi autorizada pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal. Ao todo, foram expedidos 12 mandatos de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em São Paulo. Durante a ação, Marcelo Queiroz foi abordado no aeroporto Santos Dumont, no Rio, quando se preparava para viajar para Brasília. Agentes apreenderam o celular do parlamentar. Olha, será que, pastora, de 100%, existe pelo menos, pastor, 1% dos políticos brasileiros que não são corruptos? A manchete do jornal é Banco Massa, é Lava Jato, é INSS, é aposentado, é isso, é aquilo outro. Será que existe 1% dos políticos brasileiros que não são corruptos, pastora? Por que tantos escândalos envolvendo dinheiro público continuam acontecendo no Brasil? Ali, às vezes, é milhões. Esse aí foi milhões. Mas tem uns aí que são bilhões. E é isso que eu falo. Estamos no ano político. Analise, amados ouvintes da palavra de Deus, em quem vocês vão votar. Olha o passado. Não olha só o momento, não, que o cara chega com a carinha de anjo, mas, na verdade, é só Deus nos acuda, né, pastora? O senhor acredita que o país precisa endurecer ainda mais as leis contra a corrupção? Acredito não, eu tenho certeza absoluta disso. Por quê, pastor? Será que nós temos 1% de 100% dos políticos brasileiros que não são corruptos? O que a gente vê mais nas manchetes, na televisão, no YouTube, é fulano roubou isso, fulano roubou aquilo lá, fulano foi afastado da polícia, a PF está pegando fulano. A gente só vê isso, pastora. Como a população pode manter esperança diante de tantas denúncias políticas sucessivas? A safadeza, a sem vergonhice é tanta que, para manter a autoestima e acreditar que pode ter tempos de mudança em tanta corrupção no Brasil, é meio difícil. Temos que clamar muito a Deus para que mude esse cenário com os políticos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, convidou oficialmente o ex-presidente Jair Bolsonaro para participar da cerimônia de posse na presidência do Supremo Tribunal Eleitoral, marcada para acontecer em Brasília nesta terça-feira. O convite chamou a atenção nacional porque Bolsonaro atualmente depende de autorização judicial para comparecer ao evento. Segundo informações divulgadas pela imprensa, em Brasília, Cássio Nunes seguiu o protocolo tradicional do TSE e convidou todos os ex-presidentes da República ainda vivos. Entre os convidados estão Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer, Fernando Collor e José Sarney. A presença de Bolsonaro, porém, depende diretamente de autorização do Supremo Tribunal Federal, devido às restrições judiciais impostas contra ele. Cássio Marques assumirá o comando do Tribunal Superior Eleitoral no lugar da ministra Carmen Lúcia e ficará responsável por conduzir a Corte Eleitoral durante as eleições de 2026. O ministro André Mendonça assumirá a vice-presidência do tribunal. Os dois foram indiciados ao STF durante o governo Bolsonaro, fato que gerou grande repercussão política nos bastidores de Brasília. Mas será que Bolsonaro vai? Será que ele vai ser absolvido também?
Será que o ministro vai remeter isso para o plenário? A gente começa a ter bastante questionamento, pastora, como é estável a política brasileira, do que pode acontecer da agora para frente. O senhor acredita que o Brasil conseguirá atravessar as eleições de 2026 com estabilidade? Nós oramos e vamos clamar a Deus para que aconteça tudo da melhor forma possível, pastora. Como que o senhor vê a presença de ministros indicados por Bolsonaro no comando do TSE no ano eleitoral? Olha, pastora, não só do Bolsonaro como do Lula. Eu não acho nada legal. Na verdade, tinha que mudar. Ter um plano de carreira, o cara começava ali como advogado, ou até mesmo tinha eleição para ter esses ministros, porque essa questão de indicação é assim, os do Lula vão puxar o saco do Lula, e os do Bolsonaro vão fazer a mesma coisa com o Bolsonaro. Então, os ministros de hoje, que são 10, está faltando para ser 11, vê ser neutros com relação à política, não. Foi Bolsonaro que me colocou, então eu vou puxar a sardinha pro Bolsonaro. Foi o Lula que me colocou, então eu vou puxar a sardinha pro Lula. Por isso que eu falo, independente de direita e esquerda, nós temos que ser primeiramente de Deus, depois do Brasil. O Brasil está acima de direita e esquerda, pessoal. O senhor acredita que o clima de polarização política no Brasil ainda pode piorar nos próximos meses? Nós vamos ver o que vai acontecer com tudo isso, né, pastora? A gente ora e espera que realmente não aconteça nada assim, que nem já aconteceu em outras vezes. Esperamos que seja uma coisa séria, uma coisa sem politicagem, que seja tudo das melhores condições possíveis para o povo brasileiro, porque o povo merece. O volante Thiago Mendes, jogador do Vasco da Gama, emocionou fãs e internautas após aparecer em uma cerimônia de batismo realizada na Igreja Universal do Reino de Deus, no Rio de Janeiro. As imagens começaram a circular nas redes sociais nas últimas horas e rapidamente viralizaram entre torcedores, páginas gospel e perfis esportivos. Na publicação divulgada pelo perfil, Tiago parece sendo batizado nas águas enquanto veste roupas brancas em um momento descrito como transformador por pessoas próximas ao atleta. Segundo o texto compartilhado, o jogador afirmou que decidiu renovar sua aliança com Deus e entregar oficialmente sua vida a Jesus Cristo. A postagem recebeu centenas de comentários de apoio, mensagens de fé e repercussão positiva entre admiradores do jogador. Que bênção! Exemplos que a gente viu esses dias do Lucas Moura, que é jogador de São Paulo, agora do Thiago Mendes, que é jogador do Vasco, e essas coisas se repitam muitas e muitas vezes mais, para que assim o público, ou nós que somos da nação evangélica, possamos cada dia ganhar mais almas para Cristo. Qual a importância de jogadores e famosos declarar publicamente sua fé em Jesus? Antigamente as pessoas tinham vergonha de falar que era crente, que era evangélico. Graças a Deus, nos dias de hoje, não. A importância disso tudo é que divulga o evangélico, né? E a Bíblia fala que a coisa mais importante do mundo para Deus são almas. E nós esperamos assim que realmente alcance, e com certeza está alcançando mais pessoas. O senhor acredita que testemunhos assim podem influenciar jovens a se aproximarem de Deus? Acredito e faz, e com certeza isso acontece, e isso é muito bom acontecer, pastor. É o que eu falei antes. Deus, ele quer almas. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Como a igreja deve receber pessoas conhecidas que decidem entregar a vida a Cristo? De braços abertos, né, pastora? É independente, você não pode colocar no altar, porque é político, porque é um jogador famoso, ir lá e colocar no altar da igreja. Temos que ter essa separação. Tem igrejas por aí que chega um deputado, e deputado dentro da igreja, ele é crente, ele é membro, ele é visitante como qualquer um. O pastor fica lá puxando sardinha para o lado dele e coloca ele em cima do altar. Mas que babaquice. Altar é lugar santo. Não estou questionando se é deputado, se é cantor, se é jogador de futebol. Mas cada um, pastora, no seu quadrado, né? Uma operação do Ministério Público de São Paulo e da Corregedoria da Polícia Civil terminou com a prisão de 4 policiais civis acusados de sequestrar um homem dentro de uma delegacia na capital paulista e exigir R$1 milhão para libertar. Peraí, pastora. Eles sequestraram?
fato policial, um homem colocou dentro da própria delegacia Exatamente. e pediram resgate de quanto, pastora? De 1 milhão. Isso é um cúmulo do absurdo, pastora. Olha, pastor, olha aqui que estão falando. O caso provocou forte repercussão, não tem como não ser uma forte repercussão nacional, pela gravidade das acusações e pelo envolvimento direto de agentes públicos responsáveis justamente por combater o crime. Segundo as investigações, a vítima foi levada para dentro de uma unidade policial sobre a justificativa de prestar esclarecimento em uma apuração criminal. Porém, de acordo com o Ministério Público, após chegar ao local, o homem teria sido mantido em cárcere ilegal, ameaçado e coagido pelos policiais, que exigiam pagamento milionário para libertar. A investigação aponta que familiares da vítima começaram a receber mensagens e ligações exigindo o valor de 1 milhão. O grupo teria usado intimidação psicológica, ameaça e pressão emocional para tentar acelerar o pagamento. Parte das conversas e movimentações financeiras passou a ser movimentada pelas autoridades após denúncia anônima feita ao Ministério Público. Passou a ser monitorado tudo isso, né, pastor? Após as denúncias. E olha aí, gente, pastora, não tem palavras. Não tem. Pode perguntar, pastora. Como a população pode voltar a confiar nas instituições diante de casos tão graves? Com leis mais rígidas, principalmente com quem está lá, pastora, para aplicar a lei. As pessoas que estão lá, que são pagas pelo nosso dinheiro, como esses policiais, e faz isso, a lei para elas tem que ser dobrada. A punição para um normal é 5, 10 anos, para eles tem que ser 20, 30 anos, porque eles estão lá para aplicar a lei, não para afligir a lei. O senhor acredita que combate à corrupção dentro das forças de segurança precisa ser ainda mais rigoroso? Acredito, e tem que ser. Esse dia um coronel matou a própria esposa falando que era macho alfa. Agora vemos isso acontecer. Aonde vai parar o Brasil com tudo isso, pastora? Como diferenciar os bons profissionais da segurança pública daqueles que acabam manchando a imagem da corporação? Infelizmente, né, pastora, tem lá, como se diz, o fruto podre, né? Esses frutos podres têm que ser tirados, tem que ser punido, uma punição severa, porque como é que pode? Eles levaram para o local de trabalho, eles não respeitaram o próprio lugar de que eles trabalham, para a delegacia, pastora. Que vergonha! Pastor, agora nós vamos para uma matéria que eu gostaria que todos prestassem muita atenção nessa matéria. É um trechinho da matéria, do que foi um vídeo muito longo que o Nicolas fez, mas nós colocamos um pedacinho bem importante para todos ouvirem e ficarem bem atentos. O que detergente, carne, energia e ovo têm em comum? Os irmãos Batista, mais conhecido como os homens mais sortudos do Brasil. Dá só uma olhada nisso. A marca mais famosa de detergente no Brasil, que é a IP, que na época da campanha os donos doaram mais de R$1,5 milhão para a campanha do Bolsonaro, seus produtos agora foram suspensos pela Anvisa. Tá, mas isso aí todo mundo já sabe. Que você não sabe que a principal concorrente da IP é a Minuano. E adivinha quem é dono do grupo que a Minuano faz parte? Exato, os irmãos Batista. Ou seja, será que isso pode ter sido feito para poder ajudar a Minuano? Será? Mas vamos continuar. Em janeiro de 2025, os irmãos Batista compram metade da Mantiqueira, que é a maior produtora de ovos do Brasil. Semanas depois, o governo publica uma portaria dizendo que os ovos vendidos a granel deveria ter um carimbo obrigatório. Depois de muita pressão do Congresso Nacional, da população, eles revogaram este carimbo obrigatório. Será que se tivesse entrado em vigor, iria ajudar quem? Quem logo comprou metade da maior produtora de ovos do Brasil? É descarado, porque os pequenos produtores não tinham essa tecnologia. E adivinha quem tinha essa tecnologia? Pois é, bingo. Mas calma que tem mais. Olha, pastora, eu já suspeitava que isso era politicagem. E vou dizer para vocês, uma pessoa tão importante que nem o Nicolas não ia inventar mentira para colocar isso aí no YouTube à toa. E se isso está nas redes sociais, é porque é verdade. Que vergonha da política brasileira. O senhor acredita que as redes sociais se tornaram mais influentes do que a própria televisão na política brasileira? Acredito, e tem que ser sim, porque
pessoas pequenininhas que nem nós não temos tanta voz, não temos voz nenhuma na televisão, né? A televisão coloca lá, eles empurravam aquelas novelas ruins pra gente, aquelas programações podres, e a gente tinha que engolir aquilo de goela abaixo. Agora você tem opção, não só os canais de televisão, tem as redes sociais. Como a população pode diferenciar denúncias sérias de narrativas criadas apenas para gerar polarização? Olha, pastora, isso aí que o Lucas falou não é narrativas criadas, mas o que inventaram sobre o sabão IP, ou sobre a empresa IP, é complicado. E isso tem que, nossa, eu falo, a política no Brasil, sendo direita ou esquerda, muitas vezes não se envergonha. O senhor acredita que o Brasil ainda conseguirá recuperar a confiança da população nas instituições públicas? O brasileiro já nasce com esperança, né? Por mais que 99% dos políticos do Brasil sejam corruptos e mentirosos, a gente acredita muito naquele 1% que pode fazer um Brasil diferente. Agora, pastor, mais uma notícia também de polêmica. Preste muita atenção nisso, nós que somos cristãos, o que nós temos que defender. Eu sei o que eu estou lhe falando. Pois não. O senhor não pode ficar fazendo pregação. Não pode pregar na praia. Cadê a lei? Você tem que pregar. Cadê a lei? Falar mais decentemente. Cadê a lei? Você está gritando. Só mostra a lei e fala que eu não posso? Não estou dizendo Ou é que na não carteirada? pode. É na carteirada. Só foi na carteirada. Amor, você tem que ser... Deus não é surdo. Deus não é surdo. Mas o mar está gritando alto, né? Porque o céu manifesta a glória de Deus. Deus não é surdo, mas o relâmpago é alto. Tá! Deus não é surdo. Mas o mar está aí, as ondas bem altas. Por que o mar não abaixa a voz? Deus não é surdo, mar. Porque a natureza proclama a glória de Deus, querido. E outra, Jesus quer te salvar também, tá bom? Olha, pastora, isto é o cúmulo do absurdo. Será que tem uma placa lá, não pode pregar? Será que esse, vamos dizer assim, esse agente, esse fiscal, se ele chegou a ter esse homem de Deus, é porque ele foi mandado. Que vergonha, pastora. O senhor acredita que existe aumento da intolerância religiosa no Brasil? Não acredito, isso já está acontecendo há muito tempo. Agora o culpado disso é o povo que não olha que vai voltar. Vai voltando em qualquer um por aí porque fala coisinhas boas ou dar uma esmola. Vamos parar. O povo do Brasil, eles não precisam de esmola. Eles precisam de políticos sinceros. Como equilibrar liberdade religiosa e regras municipais em espaços públicos? Tem que entender que cada um tem seu espaço. O que é certo, o que é errado. Não sei te dizer se esse pregador ele estava atrapalhando, porque estava falando alto. Mas o mar, que ele disse, não estava fazendo barulho? E o relâmpago também não faz barulho? Será que ele vai parar o barulho do relâmpago e do mar, pastora? O evangelismo em locais públicos ainda é uma das formas mais importantes de alcançar vidas hoje. Esses dias nós soltamos aqui mesmo, lá no Rio de Janeiro, uma senhora de 65 anos mais ou menos, que estava pregando a palavra de Deus. O homem foi lá e simplesmente meteu um tapa na cara da mulher. Olha, vou falar, tem que parar com essas coisas. Senão, para onde que vai o Brasil com tudo isso, pastora? E vamos ao pensamento do dia. Você viu tudo o que aconteceu esse jornal. Se você chegou até aqui é porque Deus ele tem um propósito na sua vida. Agora, qual é esse propósito? Você viu que existe falácias, como existiu da empresa IP. Você viu também que um rapaz que estava pregando a palavra de Deus, o cara simplesmente mandou ele calar a boca por estar no meio de uma praia evangelizando. Viu também que pessoas famosas e importantes como Tiago Mendes batizaram. Agora, e você? O que falta para você alcançar esse milagre? A palavra de Deus ela é bem clara e sincera. Vinde a mim. Deus está te esperando de braços abertos. Então não perca tempo. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu like. Lá nos comentários fixado tem um convite nosso para a sua participação. Vem fazer parte desse sonho. E tem o link das lojas parceiras também na descrição. Querido, olha, vem fazer parte dos membros do canal. Tem um grupo de membros e tem muitos benefícios para você lá.
Amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, estamos de volta com mais um Jornal da Fé. Fique na paz, pois com ela nós estamos indo embora.